Muito bem, que música linda, que tá certinho com o que está acontecendo com o mundo nesses últimos anos. E que Deus abençoe que possamos entender que a vontade permissiva de Deus, ela está em evidência aí. E quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Queremos orar, como sempre a gente abre essas lives com oração, lembrando que temos muitos irmãos afetados com Covid, inclusive o pastor Otávio, pastor presidente da Assembleia de Deus em Teixeira de Freitas, pastor Evilásio Bastos, aqui de Salvador, da Hernamboés, sua esposa irmã Celina Bate, cantora também, e mais um filho, além de dezenas de outras pessoas que estão, cujas famílias estão lidando com alguns infectados do Covid-19. Vamos orar para que Deus possa cuidar e também da nação brasileira. Precisamos orar, o Brasil precisa da nossa oração. O Brasil é do Senhor Jesus. Vamos orar porque existem muitas forças ocultas, mas Deus conhece tudo. Ó. Deus é o Senhor, chamado Senhor dos Exércitos. Então, Pai Celestial, obrigado por esta chance que nos dás de adentrarmos a Tua presença. E agora para interceder mais uma vez em favor do pastor Otávio, pastor Evilásio Bastos, sua esposa Marcelina, o filho e tantos outros irmãos que foram infectados com o Covid-19, aquelas famílias que estão lidando com os membros seus, estão internados, o cantor Lázaro também. Senhor, Tu és o Senhor, o Jeová que nos sara, Jeová Rafá. Então, Senhor, com o Teu sobrenatural, entra em evidência para restaurar, para curar. Eu te peço também em favor dessas pessoas que estão aí nos assistindo, aquelas que hão de nos ver através dos vídeos, que vão ficar nas redes sociais, no YouTube. Ó Deus, cada pessoa que tiver contato com essas lives sejam alcançadas pelo Teu poder, com a Tua graça. E abençoe a nação brasileira, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos o Brasil e especialmente o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Senhor, Tu sabe o espírito de ódio que está afetando muitas pessoas, inclusive Teus servos na igreja, Senhor. Deus, guarda esse presidente, protege ele. E eu vou te pedir, Senhor, uma coisa, que dê a ele aquelas estratégias que Tu deste a Josué, deste aos reis, os Teus filhos, reis de Israel, e eles conseguiram grandes vitórias, porque aquelas estratégias que Tu sabes dar. Então, Senhor, entra em evidência, Deus, e que o sobrenatural não venha permitir que estes homens, inimigos da Tua palavra, venham tomar conta desse país que é Teu. Em nome de Jesus. Amém. Quero saudar tanta gente que está nos assistindo aí, vários estados do Brasil, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, aqui estado da Bahia, são 53 cidades da Bahia, de onde provém irmãos, pessoas que estão nos assistindo. A gente fica agradecido, felizes, né? Muito feliz. Rio Grande do Norte, estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Acre, Minas Gerais, Pará, Goiás, Piauí, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Tocantins, Sergipe, Alagoas, Rondônia, Maranhão. Olha, gente, todos esses lugares a gente tem assistentes e isso me deixa mais que feliz. Aliás, vocês que estão aí nos assistindo são os motivos, as causas dessas lives. Portanto, ó, muito obrigado, Deus abençoe a todos, mas não é só vocês aqui. As nossas lives já foram longe. Temos assistente em Portugal,
no Japão, nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, no Equador e também na África, país de Angola. Nossos cumprimentos a todo esse pessoal. Alguns falam inglês, eu digo thank you very much for your assistance just moment. E as pessoas que falam espanhol, eu lhes digo que Deus lhes bendiga muitíssimamente. Muitas graças. Ok. O tema da nossa live hoje é muito interessante, um tema muito sugestivo, que me chamou muita atenção, por isso que eu resolvi fazer uma live sobre esse conteúdo por conta de que precisamos, nesses últimos dias, de renovação, gente. Renovação. A gente precisa urgentemente de descermos e buscar de Deus a renovação. Então, a renovação espiritual, eu entendo que a renovação espiritual está inserido no projeto de Deus para renovar o seu povo, renovar, porque daqui a pouco você vai ver que até a natureza ela passa por renovação e já foi inserido no projeto de Deus. Então vamos lá. O texto que eu escolhi para fundamentar esses argumentos que eu vou colocar é Isaías 40, verso 29 a 31. E eu faço a leitura na sua íntegra. Diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Tudo no futuro, gente, ó. Tudo no futuro simples, ó. Mas aí, de novo, torna a explicar esse mais aqui, chama-se conjunção adversativa, que entra em evidência na estrutura frasal para mudar a situação, dar um novo rumo. Ó, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Afinal, tem que ter esse texto com renovação, pastor Isaías? Daqui a pouco você vai ver. Primeiro vamos falar aqui sobre a simbologia bíblica que compara animais aos crentes e estes aos crentes. Aquela coisa vice-versa, não? Com tantos animais na terra, poderíamos ser comparados a qualquer um, sim ou não? Ou tem mais sabedoria por detrás da afirmação de que somos ovelhas? E se fosse deixar a cargo do ser humano escolher como gostariam de ser representados, provavelmente seria águias, leões ou outro animal valente. E, inclusive, nas entrevistas de emprego, quase sempre o entrevistador pergunta ao entrevistado ou entrevistada, se tivesse de se transformar no animal, que animal escolheria? Interessante que a resposta está o segredo da entrevista para o emprego. Você que vai, quando for fazer entrevista, for dar uma entrevista para emprego, ó, preste atenção nisso aqui. Ó, o animal escolhido pelo entrevistado vai dizer se ele se encaixa nas necessidades da empresa e seu entrevistado, ou se seu entrevistado preenche as exigências fisiopsicológicas que a empresa quer. Antigamente era QI, coeficiente de inteligência, hoje é QE, coeficiente emocional. Então, preste atenção, quando você for prestar uma entrevista para emprego, analise bem essa pergunta que vai fazer você. As comparações podem ser boas ou ruins. Lógico, quando você é comparado com o animal, isso pode ser boas ou ruins as comparações, depende muito. Ovelhas, bodes, serpentes, leão, cão, peixes, pássaros, etc. são alguns dos animais tomados para representar o jeito de ser e de se comportar dos servos de Deus. Toda a Bíblia está assim. Nem Jesus escapou a essa ideologia, essa comparação, esse princípio
comparativo, simbólico com animais. Temos muito a aprender com os animais em Provérbios. Só em Provérbios tem um montão de casos. Salomão, descrito na Bíblia Sagrada como um homem cuja sabedoria era maior do que todos os homens do Oriente, demonstrou seu muitíssimo conhecimento falando sobre as árvores, os animais, as aves, répteis e peixes. Em 1 Reis 4, 29 a 34, fala alguma coisa sobre isso. Aí ele fala da formiga, Provérbios 6, as aves, os coelhos, os gafanhotos e as aranhas. Os ensinamentos fornecidos pelos grandes animais, o leão, o galo e o bode, são diretos os objetivos, alguns deles podendo ser aplicados à vida espiritual do homem bom. Lembrando que o homem bom de Provérbios refere-se ao justo. Mas o texto de Isaías 40, versos 29 a 31, que eu tomei como exemplo, como base para esta live, diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos ver que significado tem este texto na cabeça, na mente de Isaías. Por que o Espírito Santo chegou a usar Isaías para nos transmitir esse tipo de mensagem? Vamos pegar primeiramente aqui a primeira expressão: subirão com asas como águia, verso 31. Vamos ver isso aqui, gente. Primeiro item que a gente vai apresentar aqui: a águia voa muito alto. Ele é a chamada rainha das alturas. E aí, quando Isaías fala isso, ele quer dizer que você e eu fomos feitos para voar alto. E não pode se contentar com voos rasteiros. Se contentar com o ponto onde você já chegou. Ó. Tem crente, tem até obreiro que voa baixo, não consegue voar alto, não consegue enxergar o que está aí alto. E Deus, quando Deus nos compara com águia, ele quer dizer o quê? Que o crente, o servo de Deus, tem que voar alto, tem que pensar alto, mas que tem de gente, ó, que voa baixinho, murmura contra as atitudes do pastor. Eu fosse contar aqui minha experiência, em todas as vezes que eu trabalhei, quanto eu encontrei de gente que não consegue voar alto. E às vezes o pastor tem uma visão de águia, mas ele não entende. Quando eu trabalhei em Pirá, a primeira vez, quando eu falei de comprar a casa vizinha e sair daquela casa, daquela igreja, mudar da casa pastoral para uma casa de aluguel, para poder botar ali a igreja na casa pastoral, meu Deus do céu. Um presbítero, tendo como experiente, eu era um obreiro novo, estava com 28, 22, 23 anos. Aí ele falou assim: o senhor não conhece bem aqui, vai chegar um tempo que o senhor não vai ter nenhum dinheiro para fazer a sua feira para a sua família. Eu pedi a palavra: não, meu irmão, isso não vai acontecer comigo aqui. Eu posso afirmar com toda certeza que Deus está comigo, Ele não vai me deixar. E de fato, gente, eu fiz o que fiz, comprando a casa vizinha, Deus abriu a porta, desmanchei aquelas duas casas, a casa que compramos e onde era a igreja, e fizemos o primeiro templo, e eu nunca fiquei sem fazer minha feira como aquele presbítero tivera dito: ó, voo baixo. Tem gente que voa baixo, e a águia voa alto. É a ave que voa mais alto. Muito bem. O segundo elemento que eu quero pegar aqui no texto, que a águia
nunca, jamais, num voo da águia, o voo nunca vai ser inferior ao voo anterior. Isso aqui, gente, é muito lindo. Ela sempre vai querer voar mais alto. Se ela voou numa altura no primeiro voo, ela quer voar no outro aqui, ó. Mas o outro já quer aqui, ó. Ela nunca se contenta com a altura que atingiu. Isso aqui é uma das mais bonitas características do crente que corre atrás, que sonha com sucesso. O segundo voo da águia é mais alto do que o primeiro. O terceiro mais alto que o segundo. E você, meu amigo, meu querido assistente, meu obreiro, meu colega pastor, como anda a sua capacidade de voar? Tem crente que fica ali, na mesmice. O que tem de pastor, o que tem de presbítero, o que tem de crente, que fica a vida toda na mesmice. Não cresce, não avança. A águia não é assim, não. Terceiro lugar, as águias voam como projéteis velocíssimos e em linha reta. Isso aqui é lindo demais. Nunca as águias voam em círculos. Não. Nem em movimentos sinuosos, fazendo curva. Não. Ela é determinada e certeira. Você é determinado naquilo que busca? Na sua luta pela santidade, você é igual à águia ou fica dando volta como urubu? O que dá volta. Esse voo certíssimo da águia é tão correto, gente, que ela consegue visualizar um rato estando a 1.300 metros de distância. O voo dela. Que Deus abençoe que você possamos ser igual a águia, que se voa igual projéteis. Em quarto lugar, a águia é uma mãe exemplar. Olha o que ela faz. Ela faz seus ninhos nas alturas do penhasco para que nenhum predador devore seus filhotes. Olha aqui, um animal irracional, uma ave, gente. Repito, ela faz seus ninhos nas alturas do penhasco, lá onde o homem não chega lá. Lá onde um predador jamais vai chegar lá. É onde ela faz seus ninhos. E traz comida no tempo ideal e no bico. E aí, se algum predador se aproximar de seus filhotes, coitado desse predador. Deus é assim com você também. Te ama tanto que aí, se o encardido, Satanás, quiser relar o dedo com você, coitado dele. Deus é assim, como esta águia, esta mãe exemplar, glorificado e exaltado o nome de Jesus para sempre. Em quinto lugar, a águia faz o seu ninho com espinhos. Olha bem isso aqui, gente. Ela faz o ninho com espinhos, mas forra-o com algo macio para não incomodar os filhotes. Seria bom que toda mãe, todo pai tivesse essa noção que o que tem de filhos, de lares, de ninhos, me refiro aqui o ambiente familiar, que os filhos nascem espinhados, com maus exemplos, com as nuances de ódio, de ira, que o pai e a mãe transmitem. A águia não, ela forra por dentro de algo macio, para não incomodar os filhotes. Porém, um dia chega um momento muito difícil para ela, que é mãe, fazer com que seus filhos entendam que tem de voar também e que não podem ficar dependentes dela o resto da vida, pois não é eterna. Diferente de certos pais quer que os filhos casem e morar tudo dentro de casa. Dá para entender isso, gente?
esses pais, alá Noé, Deus mandou que eles povoassem a terra. Noé, pelo contrário, construiu uma torre para que os filhos todos morassem ali. Isso não é o querer de Deus, não. Pelo contrário, ele falou assim, por essa razão, por conta do casamento, deixa o homem, deixa o homem, seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Mas tem pai e tem mãe que quer que o filho fique ali socado dentro de casa. Meu Deus do céu. Eu fico meio nervoso com isso, porque não foi o que Deus projetou. A águia tem essa ideia, Então, ela imagina, claro que ela não, eu posso pensar por ela. Sem hesitar, ela tira todo o forro do ninho para que os espinhos incomodem os filhotes. Parece uma pessoa, né, gente? Os filhotes ainda não sabem que têm asas. Eles precisam se tocar, mas mesmo incomodados, quando olham para o abismo que está embaixo, não pulam. Preferem os espinhos. Que coisa interessante. A capacidade de voar nasce juntamente com o medo de voar. Um dia você teve de sair do aconchegante ninho da sua casa para ir para a sua escola. E de lá não parou, mas de ser tocado dos lugares onde estava tão acostumado dentro dos esquemas. Eu me lembro quando o Isaías Júnior foi para a escola lá no Equador, deu um trabalho, ele chorou, ele não queria ficar lá não. As águias têm esse cuidado de tirar o filho, ou tira o fogo e deixa o filho no espinho para o filho entender que tem que sair dali. Deus faz assim com você, quando permite que alguma coisa saia dos conformes, que um ente querido se vá, que alguém se frustre, te frustre, que mudes o emprego, medo, enfim. Tudo isso faz parte dessa trajetória de aprendizado, de crescimento. Em sexto lugar, então chega o momento mais difícil para a mãe águia. Ele pega, ou ela pega o filhote com o bico e joga-o para baixo, para que ele voe. O filhote podia pensar, mas que mãe cruel eu tenho? Mas não se assuste, caro assistente, quando a águia percebe que seu filhote não vai conseguir voar, mesmo tendo aquele espaço livre, numa velocidade extraordinária, ela voa como projétil, vai por baixo, toma o seu filhote, para que ele se arrebente lá embaixo. Deus é assim também, não é, gente? Deus faz isso com você um montão de vezes e você nem percebe, tá vendo? Nem percebe, mas Ele faz isso com você. Deus nunca nos dá uma cruz que não possamos carregar. As cruzes pesadíssimas, geralmente somos nós que as inventamos. Paulo diz que o Senhor não nos tenta além do que podemos suportar. Mas não se preocupe não. Se diante de um grande problema vier lhe atormentar, lhe atrofiar além dos seus limites, ele perceber que você não tem forças, ele num voo rasante te pegará em suas asas e te levará para a segurança do seu ninho e te dará aulas de voo novamente, sem nunca desistir. Foi isso que Deus falou lá no 19 de Êxodo. Eu vos levei sob asas de águia e vos trouxe a mim. Então não se preocupe não, que Deus vai agir igual a águia. Quando vê que o filhote não consegue voar, ele vai por baixo e toma o seu filhote e devolve para o ninho. É assim que Deus está fazendo com você, é assim que Deus já fez e vai continuar fazendo. Em sétimo lugar, última característica da águia que eu quero que você saiba. A águia é a única ave que enfrenta tempestades. Nenhuma outra ave. As aves se escondem, se abrigam
Ela voa de frente, sem vacilar. E se ela perceber que a tempestade realmente está muito forte, ela redobra as forças e voa acima das nuvens de tempestade e fica na bonança. Gente, isso aqui são lições preciosérrimas que Deus permitiu que nós aprendêssemos com essa ave esperta, forte, inteligente. E você? Já passou por tempestades, meu amado irmão, meu amado assistente? Sobreviveu? Parabéns. Se sobreviveu, é prova que Deus está tratando com você igual a águia trata com seus filhotes. Se ainda és muito jovem, se prepara, você vai passar por grandes lutas, mas Deus vai cuidar de você e Ele vai criar alternativa para você escapar das tempestades. Oitavo lugar, a águia enxerga em todas as direções, em 3 focos ou 3 dimensões. Isso aqui que é muito lindo. Primeiro, ela olha para cima, ela consegue olhar, ver em cima. Ó. Significa olhar para Jesus, pensar nas coisas de cima, como diz Colossenses 3, 1 a 3. Paulo diz assim: se já morrestes, então pensai nas coisas que são de cima. Tá vendo? Então a águia ela consegue enxergar em cima. Ela também consegue enxergar na frente. Olha que visão extraordinária. Isso quer nos falar o quê? Da retidão, como lá em Provérbios 4, 26. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Muito bem, aqui ensina que devemos olhar, não devemos olhar para trás. Tem gente aí olhando para trás, tem gente preso com um cordão umbilical preso ao passado. Um tempo atrás uma pessoa veio conversar comigo e disse: eu me lembro até do vestido que ela estava usando. Lembrando do ódio, quer dizer, alimentando aquele ódio, aquela lembrança negativa que teve do passado. A águia não faz isso não. Ela enxerga, mas ela não tem assim. E em Filipenses 3, verso 12 e 13, fala de esquecer o passado. Aquilo que ficou para trás, por que está olhando para trás? Ok? Confessar sempre os mesmos pecados, por achar que não foram perdoados, significa que nem nos perdoamos e que não confiamos no perdão de Deus. Tem gente assim, que fica rebatendo sempre a mesma falha, o mesmo pecado, o mesmo deslize. Meu amado irmão, minha amada irmã, olha para frente. Esquecendo-se das coisas que para trás ficam, olhemos para frente, para o prêmio da soberana vocação de Deus. É o que Paulo nos diz. Mas tem gente que fica: porque eu pequei, porque eu pequei, porque eu pequei, porque eu errei, eu errei, eu pequei, eu errei. E sempre dando o voo de urubu. O voo de urubu é assim, ó, em círculo. Você já viu como é que o urubu voa? Ele voa em círculo, sempre pensando na carniça, sempre pensando na carne putéfara. Não pode ser assim, meu amado irmão. Faça como a águia. Olha para frente. Mas também olha para baixo. Olhar para baixo no sentido de contemplar com misericórdia aqueles que estão sob o jugo de Satanás? Pode sim. Quem tem a vida abundante, cheio do Espírito Santo, é quem é cheio do Espírito. O Espírito Santo é impulsionado, impulsiona a pessoa a pregar a palavra, todo o tempo, fora de tempo também. Aqui nesse terceiro foco, quero que os amados irmãos nos permitam fazer um paralelo com a águia e a galinha. Uma visão para o alvo e uma visão deficiente. A galinha tem olhos laterais, que não lhe permite fixar ambos no mesmo alvo. Sendo semelhantes a essa ave, muitos crentes têm olhos laterais. Nunca olham simultaneamente na mesma direção. Um olho está no mestre e o outro olho está na futilidade do mundo.
Um olho está em Jesus e o outro nos defeitos do seu irmão. Um olho está em Jesus e o outro está nas dificuldades da vida. Está sempre presa ou preso à dificuldade da vida. A águia nos dá um show. Ela consegue olhar essas três direções, esse olhar bonito, esse olhar tremendo. E por isso que tem uma informação que a gente adquiriu nas pesquisas, que a águia, a sua visão, é 8 vezes mais do que a visão do homem. Incrível. Por isso que Isaías está comparando o Filho de Deus, o servo de Deus, como uma águia. A águia, uma outra coisa aqui, a águia dorme enquanto voa. Pensa bem isso aqui, gente. Ela dorme enquanto está voando. A águia alça voos altos e com seus mais de 3 metros de envergadura, ela consegue voar dormindo com segurança. Olha, 3 metros. Uma águia madura, uma águia adulta, ela com as asas dela abertas com 3 metros. Este é o crente que Deus deseja ver em voos altos, pensamentos, estratégias que alcancem o coração de Deus, pois Deus nunca pensa pequeno. Há uma diferença grande no modo de pensar nosso e de Deus. O Senhor falou com Isaías: assim como distam os céus da terra, assim são os meus pensamentos, acima dos nossos pensamentos. E a gente só consegue ter esse pensamento de Deus quando a gente está assim, unido com Ele, em comunhão com Ele. Do contrário, fica você igual olho de caranguejo. Deus olhando para um canto e você olhando para o outro. Homens e mulheres que descansem nos ventos do Espírito, não se preocupando com os problemas alheios, voando em direção aos dons espirituais, em busca de bênçãos coletivas, pessoais e coletivas. Busque, meu amado irmão, minha amada irmã, voar alto. Aí siga esse exemplo da águia. E se no meio do caminho se sentir cansado, saiba que o Espírito Santo está aí pronto para te dar assessoria durante esse voo gigantesco que você vai dar. Deus está sempre contigo, crente águia. Confia nele. Uma outra coisa que a águia voa contra a tempestade. Já falamos lá em cima. Ela não está aí, não está nem aí para a tempestade. Agora, ela não enfrenta, ela não vai para o meio da tempestade, ela voa por cima. Pronto, está livre. Tem gente que fica lutando contra a luta. E olha que ela consegue voar 50 km por hora. Aí ela escapa das tempestades. Como é lindo ver um crente que não teme a tempestade, está sempre pronto para vencer, não importa o tipo de luta que ele está enfrentando. Mas Deus, o Senhor dos Exércitos, está sempre pronto para ajudar. Olha o que ele falou com Josué. No capítulo 1, 4 vezes ele falou assim: ser forte e corajoso. Só no capítulo 1 de Josué. Ser forte e corajoso. Aqui é imperativo, gente. Deus fala isso com seus servos. A Gideão, o anjo de Deus, o observa e depois diz: vai nesta tua força. Juízes capítulo 6, verso 14. Deus manda te dizer nesse momento, meu querido assistente, tão somente ser forte e corajoso e vai nessa tua força, valoroso, valorosa irmã. Eu estou contigo e jamais te abandonarei. Juízes 6, verso 14. A águia faz seu ninho em montes altos. Vou voltar aqui para falar aqui uma coisinha. Que ave fantástica, que sabedoria. Ela não provoca vômitos, pois não é podre por dentro, mas sabe o que faz. Ela constrói seu ninho onde o homem, que é um dos piores predadores, consiga chegar. Ou seja, um lugar seguro. Isso aqui é uma lição para nós. Isso mostra a sabedoria em construir sonhos onde ninguém pode chegar para destruí-lo.
dar as coisas santas aos porcos, nem pérolas, as coisas santas aos santos, nem pérolas porcos. Vai contar a tua vida, teu sonho para quem não quer saber. Você vai ver o que você vai receber. A águia não faz isso não. A águia é o exemplo. E saíram da igreja. Porque, foram contar seus segredos a pessoas que não tem nada a ver. A águia não faz isso, é um exemplo. Aqui eu falei da águia, ela consegue enxergar um rato aproximadamente 2 quilômetros de distância. Isso é com a visão, gente. Que a visão dela é 8 vezes mais do que a visão masculina ou humana. Que visão fantástica. Tem-se conhecimento que a visão da águia, como já falei, é 8 vezes a do homem. Diz que ela é capaz de ver o rato ou um coelho saindo da toca, a cabecinha dele na toca, a 1.300 metros de distância. Que coisa fantástica, gente. Então a gente precisa de atentar para esse significado. Outro animal que um crente nunca pode se parecer é o porco, que dentre outras características não tem articulação no pescoço e assim nunca olha para cima. E o porco é símbolo de maldição, símbolo de imundícia. Nossa visão é além do alcance do entendimento de muitas pessoas. Por isso que Pedro compara o desviado com a porca lavada que voltou a se revocar na lama. O crente não pode ter essa visão de porco, a visão pro chão. Só vê o aqui e agora. Ele só quer se ver. É a lá Tomé. É por isso que o crente urubu não consegue entender porque falamos em língua e ele não sabe por que choramos. Ele não consegue entender a unção. Ele não entende isso. E tem na igreja gente assim, gente. Crente sem visão, é urubu. Levante a cabeça, meu irmão, você que está aí me assistindo ou vai me assistir. Olhando longe, seus sonhos estão no horizonte. Vai em busca deles, o Senhor te fortalece. E Paulo, escrevendo a Filipenses 3,14, ele relata que prossegue para o alvo, para o prêmio da vocação celestial, a vocação de Deus, olhando para frente. Olhe para o alvo que é Cristo Jesus e prossiga em frente. Não deixa o desânimo e as injeções, as infiltrações verbais que vêm do marido, vêm da mulher, vêm dos parentes. Deus abençoe. Agora vamos ver aqui, gente. A águia, ela passa pelo processo de renovação também. E a live de hoje é para mostrar que é um projeto que Deus criou para possibilitar essa renovação. A águia é a ave que possui maior longevidade na espécie. Ela chega a viver 70 anos, uma idade do homem. Mas, para conseguir chegar a essa idade, aos 40 anos, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Quando ela tinha essa idade, ela está com as unhas compridas e flexíveis, não consegue mais segurar as presas das quais ela precisa para se alimentar. O bico alongado e pontiagudo se curva, suas asas envelhecidas e pesadas estão apontando contra o peito, em função de grossura das penas, e voar já se torna muito difícil. É aí onde entra Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se fadigarão. Eu sou muito fã quando eu leio essa história da águia. Por isso vamos aprender com o profeta Isaías
quando ele diz aqui de águia, vamos aprender a renovar as nossas forças. A águia, mais interessante que é, eu já falei que ela vive 70 anos. Então quando ela chega nos 40 anos, ela vai, sobe para uma altura imensa, entendeu? E submete um trabalho doloroso, gente. Muito doloroso. Mas ela sabe que só tem duas alternativas. Ou renovar ou morrer. Entre renovar com todo esse sacrifício ou morrer, ela prefere renovar. Então, ela enfrenta esse dolorido processo de renovação que irá durar 150 dias, 5 meses, gente. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher em um ninho que esteja próximo a um paredão. Ó, paredão. O lugar de onde, para retornar, ela necessita dar um voo firme e pleno. Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o bico contra a parede até conseguir arrancá-lo. Olha que dor. Forçando o nascimento de um novo bico. E enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Espera nascer, fica ali. As outras águias, quando vai comida para ela, ó, espera nascer um novo bico. Quando nasce um novo bico, ela vai agora bicar as unhas, arrancar as unhas velhas. Com as unhas novas, ela passa a arrancar as velhas penas. E só após 5 meses, renascida, sai para o famoso voo de renovação, para viver então mais 30 anos. Ô, gente, isso aqui é produto, é obra do sobrenatural de Deus. Uma ave, gente, irracional. Muitas vezes em nossas vidas temos que nos resguardar por algum tempo e começar um processo de renovação. Devemos nos desprender das más lembranças, maus costumes e outras situações que nos causam dissabores, para que continuemos a voar o voo da vitória. Somente quando livres do peso do passado, pesado que é, poderemos aproveitar o resultado valioso que uma renovação sempre traz. Destrua o bico do ressentimento, meu irmão, minha irmã. Arranque as unhas do medo. Retire as penas da ira. E alce um lindo voo para uma nova vida. Um voo feliz. E você vai se renovar como a águia fez e faz. Oh, meu Deus! Aleluia! Sai do chão! Glorifique o nome dele! Yeah! Oh! Aleluia! Hey! Alegra teu coração, contigo está o teu Deus, com seu amor renovará as tuas forças. Ele anulou tua culpa, teu inimigo já derrotou, e no lugar da vergonha te cobrirá de honra. Cante alegremente, filha de Sião, pois ele
Muito bem. Música linda essa, celebre. Celebre mesmo, porque Deus estará sempre pronto quando o assunto for renovação. O termo renovação está intrinsecamente relacionado à natureza, à obra criada por Deus. As aves, as plantas, as árvores, até as milhares de células do corpo humano passam por renovação. O corpo humano é formado por vários órgãos e sistemas que trabalham de maneira conjunta para garantir o funcionamento perfeito do organismo. Se observarmos o nível microscópico, podemos perceber a presença de milhares e milhares de células que formam os tecidos, os órgãos e o sistema de características, essa que nos permite afirmar que os seres humanos são organismos pluricelulares. De acordo com o pessoal do How Stuff Works, pesquisas realizadas nos anos 50 demonstraram que, em média, 98% dos átomos presentes no interior das moléculas que compõem as células do corpo humano são renovados anualmente através do ar que respiramos, dos alimentos que ingerimos e dos líquidos que consumimos. Deus pensou em tudo isso, foi Ele que projetou. Então, concomitantemente com essa renovação fisiológica, Deus pensou também na nossa renovação espiritual. E o Espírito Santo usou Isaías para nos dizer a mim e a você: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Subirão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você perceba que Deus está interessado na sua restauração. Você está enfraquecido, mas Ele quer renovar. Ele precisa de você renovado. Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque quando adentramos a Tua Palavra, o Teu Espírito sempre abre-nos essas portinholas e através delas podemos enxergar tudo aquilo que Tu quisestes nos comunicar quando usastes os autores e Teu Espírito foi lá lapidando cada detalhe da nossa vida, da existência nossa aqui na Terra e do Teu querer, da Tua vontade intencional, da Tua vontade permissiva, da Tua vontade soberana. E, Senhor, quando entendemos isto, percebemos que precisamos realmente de ser renovados. Renova a Tua igreja, Senhor. Renova os pastores, renova essas pessoas que estão aí nos assistindo. E a mim também renova, Senhor. Renova cada um de nós, para que tenhamos, Senhor, um ministério abençoado na Tua presença, uma igreja viva e renovada. No nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Muito bem, eu agradeço de coração já a assistência de todos vocês. Estou vendo ali muita gente ali que está acentuando a sua assistência. Obrigado, gente, por o carinho de vocês. E Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. Amanhã até mais.